Olá, bom dia. A gente vai começar o programa de hoje com uma notícia boa. É que a criminalidade juvenil, aquela praticada por meninos, por crianças até antes dos 18 anos, tem caído no Brasil de modo geral. E esse é um fenômeno que vem sendo verificado desde a pandemia. Não se sabe exatamente os motivos, ainda não foram definidos, mas o que importa é que a notícia é boa e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente conversar mais um pouco ainda a respeito disso, para a gente entender o que está por trás dessa queda, nessa criminalidade, foi o doutor José Santos Costa, que é juiz da Vara da Infância e Juventude de São Luís. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Essa queda é bom da gente... Eu gosto de começar o dia assim com notícia boa, né, dizendo que caiu a criminalidade. Mas isso, por exemplo, assim, é uma média nacional. No Maranhão, ela se reflete na mesma ordem, na mesma proporção? Olha, se reflete parcialmente na mesma proporção. Tanto é que hoje nós temos um sistema socioeducativo de internação que funciona abaixo da capacidade, cerca de 60%, 70% da capacidade. Agora, esse fenômeno que veio depois da pandemia, que houve uma intervenção maior do CNJ para que os adolescentes tivessem internado, pudessem cumprir em casa ou em uma medida em meio aberto. E depois tivemos uma decisão também do Supremo Tribunal Federal que determinou que as unidades de internação, elas não podem ultrapassar a sua capacidade projetada. Sim, então, sim. se tem 60 vagas, não pode ter 61. E é uma determinação do Supremo. E depois disso, foi instaurado em todo o país, aqui também, central de vagas do sistema socioeducativo. E para poder gerenciar melhor isso. Se chegar, por acaso, a capacidade máxima, os demais que tiverem pedido de internação entram numa lista de espera. Mas, só lhe interrompendo, entra numa lista de espera e fica esperando em casa? Fica esperando em casa, ou o juiz pode modificar a medida ou fica sob internação domiciliar aguardando a vaga. Ah, entendi. Mas aqui no Maranhão, como eu falei, a capacidade nossa ainda é 60%, por aí. Mas isso é muito bom. A gente tem 217 municípios, né? Mas a gente não tem centros de atendimento em todos esses municípios, é isso? Como é que faz essa distribuição? Por exemplo, uma criança, um adolescente, vamos pegar um adolescente infrator, lá do município de Caxias. Se ele comete o delito lá em Caxias, mas lá em Caxias não tem essa unidade, como é que ele faz, ou como é que a justiça faz, para ele cumprir pena? Como é que acontece a partir de então? Olha, um adolescente que se envolve em um ato infracional que tenha violência ou grave ameaça, ele é autuado em flagrante. Assim como o adulto, na maioria dos crimes mais graves, é autuado em flagrante, ele também. Autuado em flagrante, os autos vão para o juiz e vão para o promotor. Quem primeiro deveria ter contato com esse adolescente seria o promotor de justiça. Dentro de 24 horas, devia ouvir e o próprio promotor pode liberar. Sim. Para ele responder o processo em liberdade, se for o caso. Mas o que ocorre no Maranhão é o seguinte, nós temos só 3 polos de atendimento inicial do sistema socioeducativo, que é São Luís, comarca da Ilha, temos em Timon e Imperatriz. Então, só 3. Então, por exemplo, se ocorre, não digo em Caxias, porque em Caxias tem uma estrutura melhor, tem juiz e tudo, Isso. é diferente. Mas não... Vamos pegar um municípiozinho menor. Pegar no Alto Parnaíba, por exemplo. Isso. O que acontece? Ou qualquer outro mais distante de Imperatriz, de São Luís ou de Caxias. Esse adolescente é autuado. Normalmente, os promotores não ouvem, e aqueles que ouvem esse adolescente, a oitiva informal, é por vídeo chamada. Eles, via de regra, não liberam e vai para o juiz. Entre essa oitiva informal, o juiz decidir, por exemplo, pela internação provisória, ele ir para São Luís, Imperatriz ou Timon,
passa cerca de 5 ou mais dias. Esse adolescente fica nesses locais, em cela, sem colchonete, dormindo no chão, sem alimentação, sem água tratada. Se os familiares não se mobilizarem, ele vai passar fome. O delegado não tem estrutura para isso, ele não tem servidor, ele não tem dinheiro para isso, para comprar alimentação. Sim. E ele não tem essa responsabilidade de cuidar de presos. Inclusive porque tem hoje tem uma lei do final de 2023 que instituiu as políticas para as polícias civis no país, todo um regime, todo um código de norma para isso, que proíbe que adolescente envolvido em ato infracional ou um adulto que permaneça em delegacia, né? Fora depois de autuado em flagrante. Porque a delegacia não é um lugar de ficar preso, né? A delegacia é de instrumentalizar a primeira parte desse processo e em seguida ele vai... Agora eu fico pensando assim, vamos no caso do adolescente, se é lá em Alto Parnaíba, esse menino cometeu um crime, está lá, ok, precisa mesmo ser ouvido. Se esse processo demorar, se essa oitiva demorar muito, ele vai ficar lá esse tempo todinho sem nenhuma assistência mesmo? Ele pode ficar até 5 dias em delegacia, embora não fosse recomendado, porque isso está no estatuto. O estatuto já está muito antigo. No tempo que o estatuto foi feito, o adulto ficava em delegacia. Hoje, adulto não fica. Ele só é lavrado o auto de prisão em flagrante e ele vai para a SEAP, para uma das unidades da SEAP. O adolescente ainda não fica e fica distante. E às vezes, a própria Secretaria de Segurança está alegando. Tem locais que é mais de 600 quilômetros, 500 quilômetros, para viabilizar imediato uma viatura para isso. Por quê? Porque essa regionalização da FUNAC ainda é muito diminuta. Então, eles estão reivindicando que tivesse mais polos, mais locais para receber esses adolescentes, para que a FUNAC cuidasse e a responsabilidade dele, que era de autuar em flagrante, ele cumpriria normalmente como cumpre para os adultos. Então, essa dificuldade ele fica, só pode ficar até 5 dias. Normalmente, o juiz decide isso, o juiz, nem que seja nos autos, sem ouvir o adolescente, ele decide. Se ele decidir pela internação provisória, ele é deslocado para um desses locais da FUNAC. Ou vem para São Luís, ou vai para Imperatriz ou Timon, que tem unidades de internação provisória. E já existe a possibilidade de expansão dessas unidades, doutor Costa? Porque eu penso assim, 3 unidades para um estado tão grande quanto o Maranhão e tão distante entre um e outro. Por exemplo, daqui para Imperatriz é muito distante, daqui para Timon é muito distante, de Imperatriz para Timon também é muito distante. Vocês já estão discutindo essa possibilidade? Tem discussão nesse sentido com a FUNAC, com os demais órgãos do sistema socioeducativo, porque além de distanciamento, tem também a dificuldade logística de transporte. Por exemplo, a maioria, às vezes, dos adolescentes que estão em Imperatriz, em internação provisória, que é de 45 dias, que é o período para terminar o processo, quando ele está internado, quando ele está privado da liberdade, o adolescente, se o ato em Balsas, a maioria em Imperatriz são pessoas de Balsas. Então, tem que se deslocar quase 400 quilômetros para ir lá. E a justiça depois é lá em Balsas e tudo, por conta dessa precariedade nessa estrutura que precisa ser ampliada com urgência para evitar essa situação degradante e desumana de adolescente em delegacia de polícia. Dormindo no chão, sem alimentação, sem nenhuma infraestrutura, sem infraestrutura nenhuma. É certo, a gente não está dizendo que é santo, não. Ele cometeu um erro. Mas a sociedade também precisa oferecer as condições básicas para que ele responda esse erro, assim, respeitando os direitos fundamentais. É mais ou menos isso, né? É isso. Ah, certo. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho. A gente vai tomar aquela água, aquele cafezinho do intervalo e volta já para continuar conversando.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a queda da criminalidade juvenil e as condições que a gente tem para atender esses adolescentes que, de alguma forma, cometem esses delitos. A gente falou no bloco passado sobre essas condições não muito favoráveis em alguns municípios onde a gente não tem esse conforto todo para dar para esse pessoal, mas a gente agora vai falar de uma outra situação que é muito melhor, e eu estou conversando aqui com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de São Luís, que é o juiz José Santos Costa. A gente tem um Centro Integrado de Justiça Juvenil aqui em São Luís, né? Que, se não me engano, é um exemplo de como deve acontecer a coisa, mais ou menos isso? É isso. Esse Centro Integrado de Justiça Juvenil, CIJUV, que fica ali na Anel Viário, nas Cajazeiras, é um centro que é referência nacional. Que bom. Porque é um centro onde congrega todas as instituições ligadas mais diretamente ao ato infracional, que vai do Poder Judiciário, que é a segunda vara, vai Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, tem a Delegacia do Ato Infracional, tem o abrigamento lá da FUNAC, que é o atendimento inicial, o adolescente apreendido, o delegado autua em flagrante, e o delegado está lá no Centro Integrado, já passa para lá, e lá ele vai ter um tratamento muito mais humanizado, vai ter o local, vai ter alimentação, vai ter roupa, pode banhar e tudo, enquanto aguarda a sua audiência. Então, nós aqui fazemos audiência em 24 horas. Assim como o adulto tem audiência de custódia, para adolescente nós fazemos. É pouco, raro o estado que faz isso. Nós estamos dando um tratamento ao adolescente igual ao que é o adulto. Não podemos dar um tratamento ao adolescente mais gravoso que o adulto. Ele é ouvido, e ali a gente vê se foi a situação realmente de flagrante, se ele sofreu violência e sofre muito violência, agressão da polícia militar no ato. Se registrado tudo isso, a gente vê a questão do saber se ele fez o exame de corpo de delito e manda para apurar quando tem violência, manda para outra instância, é outro juiz, é outro promotor que apura. E depois nós concedemos a palavra ao promotor, o promotor pode conceder remissão, que é uma negociação com uma medida socioeducativa, ou entra com uma ação que se chama com uma representação. Feita essa representação, a gente vai decidir, se tiver pedido, se ele vai converter essa apreensão em flagrante em internação definitiva. Se tem internação definitiva, a gente determina, ele vai depois ser transferido para uma unidade de internação que fica ali no Vinhais, de internação provisória, e dentro de 45 dias, no máximo, a gente tem que terminar o processo sob pena dele ser posto em liberdade. Ah, tá. Até 45 dias não foi encerrado o processo, não foi terminado, ele automaticamente... Ele é posto em liberdade para aguardar o processo em liberdade. Em liberdade, ótimo. Pelo menos nisso a gente está bem na fita, né? Estamos bem, porque eles são bem tratados, tanto uma unidade de internação, normalmente na unidade de internação, 45 dias, eles têm reforço escolar, tem complexo para atividade esportiva, tem uma equipe técnica que acompanha, estimula eles a repensar a vida. Nesse pouco tempo, às vezes, muitos meninos é como se fosse um choque. Entrou numa aventura e de repente percebe que ali não é o caminho a seguir. Que bom. Então, esse tratamento mais humanizado, com direito de visita, às vezes com esse pouco tempo já é suficiente para mudar a trajetória de um adolescente. Mas esse centro, por enquanto, só existe aqui em São Luís, né? Esse centro integrado só tem em São Luís. Em Timon eles fazem dentro de 24 horas, mas não tem centro, mas dá para fazer. E em Imperatriz eles podem fazer também dentro de 24 horas. Nos demais locais é que segue esse rito de o juiz decidir mais no processo e termina demorando cerca de 5 dias para ele chegar aqui no centro de internação provisória, o Imperatriz ou Timon. Doutor Costa, fazer o papel do advogado do contra. A gente sempre diz que, ou pelo menos a gente ouve muito falar, que o crime cometido por adolescentes ou por menor é uma
um escape para a falta de punição. Quer dizer, quando você vê um assalto, um crime, que é sempre, a culpa vai ser sempre de uma criança, de um adolescente, daqui a pouco a justiça bota na rua, não vai ter culpa nenhuma, ele volta daqui a pouco para fazer mais uma vez, já que não tem justiça nenhuma para esses meninos. Como é que o senhor encara esse tipo de pensamento? Olha, esse pensamento não é correto, porque a realidade não é essa. O adolescente, quando é apreendido, por exemplo, uma das coisas que mais importuna aqui em Imperatriz, Timon, em qualquer lugar do Maranhão, são os crimes de roubo. E às vezes é adulto misturado com adolescente. O adolescente, ele responde por esse ato, tem processo, ele tem as mesmas garantias do adulto. E no final, tem uma medida que é chamada socioeducativa, mas é uma medida de internação de 6 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade e com o desempenho dele dentro da unidade. Então, eles respondem, eles têm privação de liberdade. É claro que o tempo é menor, porque também é uma fase da vida de muita insegurança, de muita incerteza, de falta de um discernimento melhor das consequências. É uma transição. Então, ele tem esse tempo menor, mas eles são efetivamente, entre aspas, punidos, são privados da liberdade, mas com a intenção, essa privação, essa medida de redirecioná-lo à cidadania, a compreender que essa vertente que ele queria seguir não é a correta. Então, eles são punidos. Aqui nós temos 3 unidades de internação, quase 80% dos adolescentes vêm cumprir medida aqui. Tem 3 unidades de internação, um só para jovem adulto de 18 a 21, praticou o ato quando era adolescente, mas pode cumprir até os 21 anos. Então, nós temos. Chegar à maioridade, né? Tem 2 outras que é só para até 18 anos, que também aqui na ilha de São Luís, um em Passo do Miau, outro em São José de Ibamar. E todas estão com um número. São José de Ibamar tinha 51 adolescentes. Lá, recentemente, eu estive. Depois, em Passo do Miau, com 30. De jovem adulto, com 35 adolescentes. Jovem adulto. Fora a Imperatriz, que tem também uma unidade para cumprir internação com uns 40 vagas. O senhor diria, assim, só uma última pergunta, a reinserção desses jovens que passam por locais como esse, que de alguma forma são penalizados, que cumprem pena, a ressocialização deles é um processo mais fácil, botar aqui entre aspas, do que de um adulto? Olha, pode ser sim. Mas a grande dificuldade nossa é cumprir a medida, tem esse período em que ele volta à liberdade e os desafios que são postos. Às vezes ele volta para a mesma comunidade que ele residiu, onde recebe influência de facção criminosa, do grupinho lá que gosta muito mais só de consumir maconha, da malandragem. Se ele não tiver algum programa que eu acompanhe nesse período de transição para integrá-lo no mercado de trabalho, na escola, para ele mudar a perspectiva, o horizonte, aí é muito difícil. Isso nós estamos tentando ver aqui no Maranhão. O próprio CNJ estimula que todos os estados tenham um programa pós-medida. Terminou a medida, essa pessoa pode procurar um grupo uma equipe técnica que vai acompanhar ele para colocar no mercado, ver a dificuldade dele, que esse período de transição é muito delicado, porque é para aí que ele se dirige para o sistema carcerário, quando ele não encontra perspectivas outras que não aquela que está sendo oportunizado lá na sua área de convivência. Eu diria que esse é o momento mais delicado, quando sai de um para voltar para o outro, se não achar o caminho certo, vai acabar voltando para onde estava, né? Esse é o desafio que se tem pela frente, né? Olha, eu sei que ainda tem muita coisa para a gente conversar. A gente conversaria muito mais tempo a respeito de todas essas medidas, mas, doutor José Costa, muito, muito obrigado por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje, e tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Obrigada a você por ter vindo. E obrigada a você por estar nos assistindo. Você sabe que todo dia a gente está aqui a partir de 8h30, sempre trazendo informações para você. Você sabe que informação é tudo e você faz com ela o que você achar melhor. Tchau e até a próxima.